Boa tarde, novamente aqui, dando continuidade ao nosso estudo, pedindo a Jesus que nos ampare, que esteja conosco, que nos abençoe nos propósitos sempre do bem, do amor, né? Então, vamos dando continuidade, nós estamos no capítulo 3 da criação e paramos na questão 44. Então, hoje nós vamos para a questão 45, né? Que é da formação dos seres vivos. E vamos ver, então, o que Kardec perguntou. E aí ele continuou e perguntou assim: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, responde os espíritos, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Então veja, dispersos em vários lugares, porque nós sabemos que vai depender dos elementos, né? Então, como diz aqui, ele mais ou menos ele coloca, dá uma projeção, né? E aí Kardec então faz o seu comentário. Ele diz: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. Então, eles vão formar os cristais, né, segundo cada espécie, desde que estejam em condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Aqui ele está falando dos grãos de trigo que foram encontrados dentro dos sarcófagos, né? Dos egípcios, que eles faziam isso, eles botavam um pouco de cada coisa dentro, né, acreditando que iriam, porque eles sabiam da reencarnação, né, e acreditando que eles iriam reencarnar e precisar daquilo ali, né, que iam utilizar-se do mesmo corpo. Eles tinham, então, assim, ainda uma certa dificuldade, né. Há, portanto, e o interessante é que eles plantaram esses trigos e que deram trigos assim maravilhosos, incríveis, né? E estava ali dentro, né? Que a gente podia pensar assim, não, aquilo ali morreu, não existe mais nada, né? Então vem muito assim, tipo uma comprovação disso ali, né? Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder a exercer-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Essa teoria não resolve a verdade a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limite às nossas investigações. Então, muitas coisas nós vamos estudar, nós vamos entender, né, como é que isso se processa, e a gente vê como estão, assim, cada vez a ciência melhorando tudo, né? Porém, como diz aqui, né, os elementos vitais, quer dizer, os elementos que se uniram para dar a vida, esses aí a gente não tem ainda o entendimento, né, o conhecimento.
E eu também entendo assim, que pelo contrário, né, tudo isso mostra cada vez mais, essa ordem da vida mostra cada vez mais a grandiosidade de Deus, né? E o quanto cuidado e quanto que isso assim nos deixa perplexos, não é verdade? E imagina, né? Cada um de nós aqui que estamos aqui ouvindo, nos imaginarmos daqui, por exemplo, a 10.000 anos. Quantas reencarnações nós já tivemos, né? Teremos nesses 10.000 anos? Quanta coisa que teremos aprendido. Vejam só, que nós se compararmos de quando nós éramos crianças, adolescentes, há 40, 50 anos atrás, em meio século, quanta coisa que mudou e progrediu, imagina daqui a 10.000 anos, né? Quantas coisas como as coisas vão estar diferentes. Nós vamos estar aqui sentada, talvez com o livro dos Espíritos na mão, né? E olhando isso tudo com um olhar tão diferente, com um entendimento tão grande, né? Porque a lei divina, ela é imutável, né? Então, pode passar os milhares e milhões de anos, estarmos em um outro planeta, reencarnados, a lei é a mesma. A lei é de evolução, a lei é de amor, a lei é de progresso, né? E aí a pergunta 46, Kardec pergunta: há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas deste fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormitava e desperta. Então, claro que temos, né? E o que ele está falando aqui? O que é isso, esses vermes? Que estão no nosso corpo, que estão aqui quietos, parados. A partir do momento que nós deixamos, que o nosso espírito larga o nosso corpo físico, eles eclodem numa velocidade gigantesca. Eles devoram o nosso corpo assim, uma coisa de maluco, né? Eles passam a ter vida a partir daquilo ali. É ruim pensar nisso, né? Mas faz parte. E aí a questão 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Olha o que ele pergunta. Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Então, nós somos daqui, né? O corpo físico, o nosso corpo físico, ele estava aí nesses elementos também. Nosso corpo físico é uma união de elementos, né? Esses elementos químicos. Então, que a inteligência agrega e faz com que ele exista, né? E não entendemos como é que isso se processa. Questão 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? E a resposta: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Nós não podemos. Vocês vejam só, né? Eles têm achado esqueletos, fósseis de muitos anos e muitos anos atrás. Vocês vejam que aqui no Brasil acharam um esqueleto que eles dizem ter mais de 6.000 anos. Mas aqui o Brasil, ele era habitado por índios, né? E a gente acha que é uma coisa tão nova, que esse continente é tão novo, né? Mas quanta mudança que houve. Vocês vejam que os próprios continentes eram diferentes. Eles eram unidos de outra forma. E em um certo momento houve um cataclisma que os separou, né?
Então, a gente não pode pensar que aqui, que a América do Sul existe só habitada desde tanto tempo. Não, a América do Sul já esteve um dia junto com a África, com todo esse contexto, né? Quanta coisa que já aconteceu, quanta coisa que nós nem temos registros. E isso isso que nós estamos falando, de alguns registros que nós estudamos que existe. Imagina quanta coisa que aconteceu há bilhão de anos que nós não temos noção. Talvez já houve outras civilizações, tanto que eles acham fósseis que é muito parecido com nós, com nós homens já civilizados, né? Que são bem parecidos, que tem uma diferença muito, muito pequena. Então, quanta coisa que ainda está para se descobrir, né? Para entender disso aí. Então, ele diz aqui, né? Todos os vossos cálculos são quiméricos. Nós fazemos cálculos. Porém, como ele diz aqui, são muito pequenos ainda, né? E aí a questão 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Olha que Kardec era danado, né? E aí eles respondem, o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. E exatamente, né? Na época, que eram poucos, tinham que ser criados espontaneamente em várias partes do mundo, né? Para que pudesse haver, assim, a população seguir com a sua natureza, né? E hoje já não precisa mais, porque nós já estamos todos, tem muitos, já estamos todos juntos, já conseguimos dar conta do trabalho, né? Do que é necessário. E o capítulo 3, passamos agora, né? Da criação, que é o povoamento da terra, e Adão. Nós vamos falar aqui sobre isso. E a questão 50, a pergunta: a espécie humana começou de um só homem? Essa pergunta é bem danada, né? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então é claro que é o que diz ali. Houve essa criação em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, criação espontânea, que depois foram se unindo um ao outro e seguindo, entendendo como é que era para ser, e foram seguindo com a procriação natural, própria, né? Então, vejam só, vamos questionar só um pouquinho isso aqui, né? Sobre o Adão ser o primeiro homem. E aí? Adão era o primeiro homem, aí dele veio uma mulher, aí tiveram 2 filhos, homens. E o resto? Um matou o outro. E vejam como isso é uma figura de linguagem. O que nos deixa assim chocado é ver como as pessoas, elas se apegam à letra do que está ali. A Bíblia não está errada, não. Nós vamos ver aqui, seguindo o nosso estudo. Os elementos que estão ali são verdadeiros. A interpretação das pessoas é que é errada, é que foi errada, né? Então não poderia nunca. Eu às vezes questionam isso, né? Aí eles dizem assim, mas com Deus pode tudo. Mas não é assim. Existe uma lei. É uma lei que existe, natural, que ela se faz naturalmente, né? Então, e ainda tu seguindo na Bíblia, e diz assim, Caim matou Abel. Caim vai para uma outra cidade lá e casa com fulana de tal. Agora eu não tenho aqui os nomes, depois eu vou pegar ali a Bíblia e vou mostrar direitinho para vocês. Então ele casa com outra. Então é lógico que havia pessoas
que foram criadas espontaneamente há muito tempo, que a Terra já era, nessa época, já tinha uma grande população. Então, aqui ainda ele diz assim, ó, para dar continuidade. Podemos saber em que época viveu Adão? E aí a resposta, mais ou menos naquela época que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Porque vocês vejam bem, né? Inclusive tem assim o tronco, né? Essa palavra tronco. Inclusive tem assim até a data, né? Que eles viveram, né? Os anos, né? Adão viveu 800 e poucos anos, 900, não sei. Matusalém viveu quase 1.000 anos, né? Mas na realidade não está falando da idade de um homem, do tronco. Eles estão falando ali da descendência deles, né? Daqueles que foram descendentes. Por isso que até hoje o homem tem essa coisa do orgulho de ter o filho homem. Por que o filho homem? Porque o filho homem nunca vai perder aquele sobrenome, não vai se desligar do tronco, né? Então foram gerações, a geração dele durou esse tempo. Então era a maneira como eles expressavam a idade de Adão, a idade do tronco familiar dele, que viveu, né? Então, ter um filho homem é tudo, porque vai levar adiante esse tronco familiar. É disso que ele está se referindo aqui. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como o teria de ser se o homem não tivesse aparecido, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então é claro que nós sabemos disso, que já existe, como nós já falamos na outra semana, esqueletos de fósseis de muito mais tempo, né? De fósseis iguais a nós, com a mesma característica humana, que de 10, de 15.000 anos atrás. Então é claro que isso aqui nós vamos ver, dando continuidade na próxima semana, nós vamos ver da onde que surgiu esse mito, Adão. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então encerramos hoje com muita gratidão, com um desejo imenso de que todos fiquem bem e marcando o encontro para a próxima semana, para darmos continuidade ao nosso estudo. E aí sim vamos falar um pouquinho mais sobre Adão. Que Jesus abençoe todos e fiquemos muito bem durante o transcorrer dessa semana, na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, queridos irmãos.